E aí, galera, beleza? Então, olha só, a nossa aula de hoje é sobre a lei de Coulomb, tá certo? Essa aula, né, esse vídeo, ele vai ser dividido em três partes, tá? Para não ficar muito longo, então a gente vai dividir ele em três partes, beleza? Então, vamos lá. Bem, no início dos nossos estudos sobre a eletrostática, a gente viu o princípio da eletrostática da atração e repulsão, tá certo? Vamos relembrar esse princípio. Então, olha só, o princípio da eletrostática fala que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem, ok? Ou seja, se a gente tem duas cargas de sinais negativos, essas cargas vão se repelir, elas vão se empurrar, se afastar uma das outras. A mesma coisa se nós tivermos duas cargas de sinal positivo, né? Elas também vão se repelir. Agora, quando a gente tem duas cargas de sinais contrários, não é uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair, elas vão se aproximar uma das outras, tá certo? Aí o que é que acontece? Como que a gente faz para calcular a força de repulsão ou a força de atração entre essas cargas, tá? Quem resolveu esse problema foi um físico francês chamado Charles Augustin Coulomb. Então, o Coulomb, ele realizou estudos, tá? Realizou experimentos que permitiram ele a estabelecer uma relação entre a força de repulsão e as cargas, né, que estavam envolvidas no problema, a força de repulsão ou de atração. O experimento que ele realizou foi chamado de balança de torção. Tá? Como é que funciona esse experimento, essa balança de torção? Basicamente, ela vai ter aqui duas esferas, tá? Uma esfera fixa, essa primeira esfera está fixa, ela não se movimenta, e essa primeira esfera ela está eletrizada, ela está carregada, tá certo? E aí tem uma segunda esfera que está neutra. Essa segunda esfera ela pode se movimentar dentro desse cilindro aqui, ok? Então, o que é que vai acontecer? A primeira esfera que está carregada, ela vai atrair a segunda esfera, a esfera que está neutra. Quando essa esfera neutra for atraída pela esfera que está carregada, vai ocorrer o contato entre essas duas esferas. Quando ocorre o contato entre as duas esferas, a esfera que estava neutra se eletriza. Tá? Ela passou pelo processo de eletrização por contato, tá? Quando ocorre o contato entre as duas esferas. Como houve o contato, ela se eletrizou por contato, ela fica eletrizada com a mesma carga da primeira esfera. Como ficaram eletrizadas com a mesma carga, vai ocorrer a repulsão entre elas, tá certo? Então, o que é que ocorre? Quando a segunda bolinha, quando a segunda esfera, ela é atraída ou repelida, esse fio aqui do meio, ele vai torcer, né? Vai ocorrer a torção desse fio que está aqui no meio. Em cima aqui, da base, na parte de cima do experimento, existe um dispositivo que verifica o ângulo de torção desse fio. Então, conforme a bolinha vai se afastando uma da outra devido à repulsão, vai aumentando aqui, vai modificando o ângulo de torção, tá certo? E baseado, né, em cima desse ângulo de torção, o Coulomb estabelece uma relação entre a força de repulsão e atração e as cargas. Tá? Ele modificou aqui as cargas, colocou cargas maiores, cargas menores, e foi verificando o que acontecia com esse ângulo de torção. Ok? Então, através desse experimento, né, a balança de torção, o Coulomb estabelece a lei, né, a lei conhecida como lei de Coulomb ou força eletrostática. Então, a lei de Coulomb diz o seguinte: a lei de Coulomb diz que a intensidade da força com que duas cargas pontuais, tá? Cargas pontuais significa cargas em que as dimensões são desprezíveis. Eu não preciso levar em consideração a dimensão dessa carga. Então, a força com que duas cargas pontuais se atraem ou se repelem é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Ok? Em resumo, a lei de Coulomb afirma
que a força ela é proporcional ao produto das cargas. Ou seja, se eu aumentar as cargas, eu aumento o valor da força. Tá? E é inversamente proporcional à distância. Ou seja, se eu aumentar a distância, eu diminuo a força. Ok? Essa parte aqui é a expressão matemática que representa a lei de Coulomb. Tá? Então, o F vai representar a força, o K é a constante eletrostática, ok? Essa constante vai ter o valor de 9 vezes 10 elevado a nona para o ar ou para o vácuo, ok? Então, vai ser sempre esse valor para o ar ou para o vácuo, 9 vezes 10 elevado a nona. O Q1 e o Q2 são os valores das cargas, né? Duas cargas, 1 e 2. Então, Q1 e Q2. E o D é a distância em metros, tá? Essa parte aqui é muito importante. A distância tem que estar em metros. Então, se o valor vier em centímetro ou em qualquer outra unidade, a gente precisa converter para metro, tá certo? Vamos ver agora um exemplo, né, de como é que a gente aplica essa continha aí, beleza? Então, olha só, temos aqui uma questão baseada na prova da FUNVEST. Temos o seguinte, eu vou ler inicialmente a questão, nessa primeira parte do vídeo, eu vou ler a questão e nós vamos interpretar e anotar os dados da questão, ok? Então, vamos lá. Duas partículas eletricamente carregadas com menos 8 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, cada uma. Então, vejam aqui que eu já tenho uma informação. Eu tenho duas partículas e as duas partículas estão carregadas com a mesma carga, 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, ok? Então, eu tenho aqui o valor da primeira carga, o meu Q1, 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e o valor da segunda carga, né? São cargas iguais, Q2, 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, tá? Outro detalhe importante, veja que aqui vem o sinal negativo, mas esse sinal negativo eu não preciso colocar, não preciso usar esse sinal negativo quando eu vou resolver as contas usando a lei de Coulomb, tá? Por quê? Vamos voltar aqui rapidinho. Porque a lei de Coulomb diz que as cargas elas estão em módulo, tá? Então essas barrinhas aqui na fórmula, essas barrinhas paralelas que aparecem aqui na fórmula, é simplesmente para dizer que essas cargas Q1 e Q2 estão em módulo, ou seja, a gente sempre usa o valor das cargas positivo. Então, mesmo que apareça o valor negativo da carga, na hora de resolver a conta, quando a gente vai fazer a conta usando a lei de Coulomb, a gente usa essas cargas em módulo, tá? A gente usa o valor positivo, ok? Então, vamos lá. Já tem o Q1, tem o Q2, vamos continuar a leitura, tá? Então, cada carga tem 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, né? Elas foram colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros. Olha só o detalhe importante, a distância de 30 centímetros. Então, veja, eu preciso converter de centímetro para metro, ok? Então, convertendo aqui 30 centímetros para metro, usando a notação científica, a gente fica com 3 vezes 10 a menos 1 metro, tá? Usando a notação científica. Eu vou resolver a conta bem passo a passo, ok? Aqueles alunos que já têm uma boa base em matemática podem ir pulando as etapas e fazendo direto, tá? E até aconselhado que faça isso. Mas os alunos que têm mais dificuldade, eu vou resolver bem passo a passo e vocês devem fazer também passo a passo para não se enrolar. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Aqui eu converti 30 centímetros para metro, tá? Então, eu vou mostrar aqui embaixo, ok? Vamos aqui. Quem não lembra como fazer essa conversão, eu vou mostrar aqui. Então, temos 30 centímetros, eu vou converter para metro usando a notação científica. Como é que a gente faz isso? Olha só. Então, é só tirar o centímetro e colocar vezes 10 elevado a menos 2 metros, ok? Novamente, a gente tira o centímetro e coloca vezes 10 a menos 2 metros. Isso para converter de centímetro para metro, ok? Então, se eu tenho 30 centímetros, repete o 30, tira o cm de centímetro e coloca vezes 10 a menos 2 metros, tá certo?
Pronto, já converti para metro. Agora, eu vou simplificar um pouco isso aqui, tá certo? Não é obrigado vocês fazerem isso. No meu caso, eu acho mais interessante, então eu vou simplificar para que facilite as contas lá na frente. Como é que eu faço essa simplificação? Olha só, eu tenho 30 vezes 10 a menos 2. Eu vou deslocar aqui uma casa com a vírgula para frente, certo? Eu vou deslocar uma casa com a vírgula para frente. Se a vírgula não aparece, ela está aqui, ó, no início do número. Então, eu vou deslocar uma casa com a vírgula para frente. Se eu desloquei uma casa com a vírgula para frente, olha só, tirei a vírgula daqui e veio para cá, formou o número 3,0. Então, 3,0 vezes 10 elevado a menos 2. Porém, como eu desloquei uma casa para frente, eu acrescento mais um no expoente, tá certo? E aí é só fazer o jogo de sinal. Então, ficou o número 3, né? 3 vezes 10, e aí faz o jogo de sinal. Menos 2 mais 1, subtrai, vai dar menos 1, ok? Sinais diferentes a gente subtrai e repete o sinal do maior. Nesse caso era menos 2. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1, tá certo? Pronto, converti de centímetro para metro e fiz uma simplificação. Ficou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Tá? Novamente, não é obrigado fazer essa simplificação. Você pode usar esse número aqui, 30 vezes 10 a menos 2, ok? No meu caso, eu achei melhor fazer a simplificação, né? Prefiro fazer a simplificação para que fique mais simples na hora de fazer a conta lá na frente, tá certo? Galera, é o seguinte, para que o vídeo não fique muito grande, esse vídeo foi ser dividido em algumas partes. Então a gente encerra a primeira parte aqui e a segunda parte a gente vai resolver a continha. Veja que nessa parte eu fiz apenas a leitura da questão, tá? Vamos concluir só para a gente terminar essa parte aqui. Li a questão, anotei os dados. Veja que a questão também me dá a constante eletrostática, não é isso? A questão também me dá a constante eletrostática. 9 vezes 10 elevado à nona unidade do SI. O que é que a questão está pedindo? Olha só. A força de interação entre as cargas é. Então, ela me dá várias alternativas. A força de interação entre as cargas é. Eu vou marcar entre essas alternativas qual delas representa a força de interação entre as cargas. Então, a questão está me pedindo o valor da força eletrostática. Ok? Então, nesse primeiro momento, a gente fez a leitura da questão e a interpretação da questão. Anotei os dados e interpretei aqui o que a questão está me pedindo. Tá certo? Está pedindo para calcular o valor da força. Na próxima parte do vídeo, a gente vai fazer as continhas no cálculo dessa força. Beleza?